Hoje, dia 31 de julho de 2016, vamos dar continuidade ao Evangelho de João, estudo minucioso, onde estamos aqui trabalhando a nossa intuição e, segundo o nosso ponto de vista, uma das maiores obras intuitivas que já foi compilada aqui na Terra. É onde nos dá uma base de como desenvolver, como melhorar a nossa intuição. Então hoje nós vamos começar bem tranquilo e bem devagar no capítulo 2 de João hoje. Com certeza. Nós podemos começar a trabalhar, Nilo, nessa pequena frase aqui maravilhosa, as bodas em Caná, né? A gente trabalhar o sentido das bodas e em Caná, deixar bem claro, Caná, pelo que eu estou entendendo, é uma cidade, né? Cidade lá do lado da Galileia, Palestina, né? E bodas de Caná nada mais é um casamento. Comemoração. É um casamento, não é isso? E dentro vamos levar para o lado da sociologia, né? Também, bom. Dentro da sociologia, o casamento, ele biologicamente, quimicamente, hoje a psicologia, né, a neurociência, já tem estudos aí, né, que batem na tecla que o casamento convencional, não é isso? Aquela lua de mel, aquela coisa toda, aquela euforia de início, tem prazo de validade. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas é um prazo de validade sem eles saberem, né? Sem eles saberem. Agora, quem está do lado deles, né? Sabe disso que é um prazo de validade ou também estão naquele mesmo embrólio também, na mesma do atavismo, né? Eles estão casando para ser felizes. Eles não são felizes para casar, não. Então, 99% dos casamentos, como a gente sabe, estão aí a vir falidos, né? Eu, pelo menos, posso dar o meu testemunho, que eu sou... tem 12 irmãos, né? E todos 12 não, 11 casaram. Eu tenho uma irmã mãe solteira, que não casou, não é isso? Mas teve uma filha. E eu sou o único que não casou na igreja, na Santa Igreja Católica, como todos casaram, abençoados. E dos 11, 8 separaram, que casaram na igreja com a bênção do vigário e tudo mais lá. Certo. E eu, que não casei, estou há quase 30 anos casado. Não casei na igreja, mas tive meus altos e baixos. Hoje eu tenho uma consciência melhor do que é o casamento. Consciência quântica, né? Consciência quântica, isso aí. E tem 2 lá que vão aos trancos e barrancos, né? E no casamento, a maioria dos padres, né, dos pastores, a maioria usam uma premissa de Jesus, um ensinamento de Jesus para a consagração do casamento. Não separeis o que Deus juntou. Porque desde o início vos criou fêmea e macho, homem e mulher, né? Então esse vos criou não quer dizer que criou Wagner macho e a mulher dele fêmea, não. Vos criou, quer dizer, criou ele com o equilíbrio, sentimento e razão. Então o que não podemos separar para que um casamento comece a dar certo, esse casamento interno, entre sentimento e razão dentro de nós, certo? E a psicologia, a neurociência, fala que esses 6 meses de validade, que é fato, certo? Que é dentro dos 5 sentidos que nós temos aquela paixão, apaixonamos um com o outro, né? E
muitas vezes no altar mesmo, a mulher já está falando, vai querer aquele marido que me apresentou no noivado, no namoro, não é isso? E o homem também não vai querer aquela mulher, né? Quer dizer, já está quase entrando no PROCON para reclamar que o produto deu defeito já. Propaganda enganosa. De início, não é isso? E boda de Caná, Jesus mostra, né, nesse paradoxo dele aqui, que quando é dito que é o primeiro milagre de Jesus, né, que ele transforma a água em vinho. É isso tudo é uma metáfora também. Quer dizer, quando se serve o vinho, no final, o melhor que a mãe pede que ele pede a ele que o vinho terminou, o mestre Sala fala, estão servindo o melhor vinho no final, porque tinha costume de servir o vinho bom no início e depois o ruim no final. Então ele faz um contexto no casamento, que nós servimos o vinho bom no início, né? E depois damos vinagre para o parceiro durante a vida inteira. Correto? E essa química aí é fato. E nós podemos estar sempre renovando, transformando, fazendo essa transformação de água em vinho dentro de nós. Não é isso? Ou então, se está dentro da experiência do casamento e viu que realmente não vai dar, quer dizer, entre em acordo, cada um para o lado, vão seguir sua vida, não é isso? Mas então ele traz esse grande ensinamento para a humanidade, né? Dentro do campo da sociologia, que o casamento é um dos quesitos da nossa sociedade. Com certeza. E ele mostra isso, que nós temos essa condição. A gente pode ver no capítulo 14 desse mesmo aqui, nós vamos ver lá na frente, que ele fala, e as obras que eu faço poderão fazer ainda maior. Quer dizer que nós temos essa capacidade, nós temos que sair desse complexo de inferioridade. Ah, quem sou eu? Jesus é Jesus. Quem sou eu para chegar lá? E ele falou, poderá fazer as obras que eu faço e ainda mais, maior ainda. Entendeu? Então vamos entrar no versículo. Já estamos adiantando essa ideia. Exatamente. O versículo, no primeiro versículo do capítulo 2, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Algum comentário aí? E aí, ao terceiro dia, fizeram-se uma bodas em Caná, que é um casamento. Da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. É isso? A mãe de Jesus, ela vai ser quase que protagonista nesse acontecimento. Nesse acontecimento. Nós vamos ver mais na frente que tem dizeres dele que muitas pessoas acham até que Jesus está desfazendo dela. Certo? Mas ela vai ser o grande tranco para Jesus começar a ser até aquela notoriedade que era preciso ter para que o Evangelho fosse à frente. Lembrando de que Evangelho significa alegre boa nova. E não boa nova como a teologia sempre fala. Não é isso? Então nós vamos ver que a mãe aí tem um grande papel. Com certeza. Segundo versículo do capítulo 2, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Então quer dizer, os discípulos que ele já tinha escolhido já estão ali, já para começar também a criar a espinha dorsal, né? Os 12 ali para criar a espinha dorsal da divulgação da Boa Nova, da alegre Boa Nova, que é o Evangelho, não é isso? Os seus discípulos também estavam ali. Exatamente. E no terceiro versículo do capítulo 2, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho? Quer dizer, já estava quase mais por meio da festa, né? E o vinho já tinha acabado.
Vinho também significa, né, tem um símbolo aí de transformação, não é isso? Tem. Desde a colheita, amassar, fermentar, para depois virar, né, o líquido tão apreciado. E isso a gente também pode fazer um comparativo com nós mesmos, né? Na questão do princípio inteligente, na sua viagem até um dia a ser espírito pronto. Ele passa por todo aquele processo. Bem, em tratando de vinho, eu me coloco, né, como aí, sou um chapinha ainda, viu? Um Dom Bosco. Mas é vinho, não deixa de ser vinho. Não sou um Bordeaux, não, mas chego lá. Então, quer dizer, o vinho aqui vem ressaltar que o vinho representa a transformação. Com certeza. Transformação do nosso... Agora, tem muita gente que quer jogar o vinho para dentro para transformar a personalidade, né? Não tem nada a ver. Mas eles pensam assim, que o vinho é para, como é que se diz, eu vou jogar para fora tudo aquilo que está dentro de mim, escondido de raiva, etc. Mas depois falar, é culpa do vinho. Não tem nada a ver com isso, não é o vinho. Também a maioria pega carona aqui, né? Para falar que pode beber à vontade, que Jesus bebia. Tudo, né? Uma justificativa. Né? Igual está lá em Gênesis 1:29, né? Que Deus criou as ervas de semente para ser usada. Aí os usuários de cannabis, né, falaram, tá vendo aí? Naquela época já está liberado o cannabis. É isso? Então podemos... Então, quer dizer, a Bíblia, né, o Evangelho, o Velho e o Novo Testamento, levado ao pé da letra, ele cai no ridículo, nós sabemos disso. E nós temos que levantar a letra para ver o espírito da coisa que Jesus queria passar. Não é isso? Por que ele falava em parábolas? Porque o ego, nosso ego, ele só trabalha com a lógica, com o dual, certo e errado. Então, quando a parábola é como se fosse uma semente desconhecida do ego, que vai ficar no nosso inconsciente lá. Entra no nosso inconsciente, depois para o inconsciente. E o inconsciente profundo é aquela terra boa. Quando a terra estiver boa, né, a semente vai frutificar, render 30%, 60%, 60%, e por aí afora. Tem essa conotação aí de ensinamento profundo. Então, a parábola foi uma estratégia de Jesus para burlar o nosso ego. Senão nós não teríamos, né, o ensinamento dele. Porque na época primitiva não tinha ciência, zero. Filosofia era uma coisa, como se diz, né? Era poucos que tinham acesso. Então o que imperava era a religião. A religião, essa coisa, aquela fé cega, com os seus 3 alicerces, né? Medo, mentira e miséria, que está, em muitas das vezes, está imperando até hoje. Porque as religiões tradicionais, os 3 pilares: medo, mentira e miséria. Elas trabalham em cima disso. No dia que acabar o medo, no dia que acabar a mentira, nós não aceitarmos mais o mito, a mentira. E quando não tiver miserável mais, a religião vai entrar em extinção. Nós não vamos precisar de religião. Religião é uma novalgina, uma dor de cabeça. Aí você quer dizer que a religião se alicerça nesses pontos aí que você colocou? Nesses pontos, ao pé da letra. Ao pé da letra. Levando ao pé da letra. E ela criou o dogmatismo para blindar alguém tentando derrubar esses pontos que elas colocaram, afirmando que é o caminho, é verdadeiramente aquilo. Isso. Wagner, quando a gente pega vamos dizer, um pastor igual eu, tive a oportunidade de questioná-lo, né? Onde eu estava estudando
uma apostila do Carlos Torres Pastorino, onde ele desseca o Evangelho, né, segundo a psicologia. Eu tenho. E ele foi, pediu para ver, eu mostrei, ele viu tudo, tal. Daí um tempo ele foi falando dele, ó, a palavra de Deus é uma só. O que está escrito na Bíblia é aquilo ali e ponto. Eu falei, é mesmo, pastor? Ele falou, é. O senhor leva tudo ao pé da letra, pastor? Ele falou, levo. Você leva a Bíblia ipsis literal ali? Sim. Todos os F's é sim. Eu fui e perguntei para ele assim, Mateus capítulo 10, versículo 8. Ele foi e ficou no ar. Para lembrar, não, pastor, vou serenar para você. Curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça daste, de graça recebeis. O trabalho do Senhor é de graça? Ou o Senhor tem salário? Ele nunca mais conversou comigo. Mexeu na ferida crucial, né? Entendeu? Então eu acho, religião para mim e comércio, nada a ver. Já começa a grande discrepância para mim. Religião envolveu comércio, envolveu, seja qualquer coisinha que você é obrigado, que você tem que pagar seu lugarzinho no céu, tem que dar aí. Estou fora. Estou fora, não faço apologia para ninguém sair, mas eu, Nilo, estou fora. Já há muito tempo, graças a Deus. Certo? Então, o alicerce das religiões é esse grande mito da Bíblia, ao contrário do que nós estamos querendo fazer aqui hoje. Dá para repetir os pontos que você falou? O primeiro ponto que você falou. Os 3 pilares? É, os pilares da religião. Mentira, miséria e medo. E medo. Os 3 pilares de todas as religiões aqui na Terra. Até a doutrina dos espíritas trabalha com isso. Trabalha. Eles, se não tiver o desgraçado, o miserável para dar a cesta básica, eles não estão satisfeitos. Se não tiver o miserável para eles dar sopa na esquina, eles não estão satisfeitos, eles não estão fazendo caridade. Então, quer dizer, para mim fazer caridade, sempre vai ter que ter um desgraçado, senão nunca vou ser caridoso. E aí? Você está entendendo o ponto? Então, a questão questão 888 do Livro dos Espíritos. Que dizer da esmola? E eles respondem a Kardec, as entidades superiores naquela época. Fadado a esmola, se degrada física e moralmente o homem. Aí pergunta na 888A, né? Então não se deve dar esmola? Não, mas como Adão. Tem que olhar. E a esmola não é esmola. Nós podemos estar dando esmola aí com passe espírita. Até quando nós vamos? Porque tem gente que vai no centro espírita e não tomar passe. É a mesma coisa do católico que vai na missa e não tomar hóstia. A coisa virou uma droga. Entendeu? Medo, mentira e miséria. Miséria os espíritos, a maioria da doutrina dos espíritas tem uma miséria de conhecimento. Tem medo do umbral. Certo? E faz de tudo para ir para o nosso lar. E a grande mentira é que acham que estão na doutrina dos espíritos estão salvos. Que a maioria fala, não, mas estão. A maioria acha. Se converteu a ser espírita, que esses aqui são os bons da boca. Já está garantido lá o nosso lar, um cantinho reservado para eles lá. Pode olhar, todas as religiões tem um diabinho para você ter medo, tem então um espírito obsessor, né? Todos têm. Até lá a questão de Buda tinha, foi aquele atentado com o demônio. Jesus foi tentado com o demônio, entendeu? Demônio aí nós temos que tirar o mito dele, é o nosso ego. Não é esse demônio de rabinho, fantasioso, chifrinho na cabeça que fica... demônio é o nosso ego. Assombrando todo mundo, não. Isso não tem nada a ver, não. É o nosso ego. O nosso ego.
Então o vinho representa isso. Exatamente. Aí no capítulo 2, versículo 4, tem os seguintes dizeres. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Perguntou-lhe Jesus, né? Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, quer dizer, nesse ponto aí, eles acham que Jesus está sendo até mal educado com a mãe. Mas mulher, pelo jeito que falou a expressão, mulher. Eu fico com uma versão contemporânea dessa. Aqui é um vocativo, não é um vocativo. Mulher. Mulher, porque mulher naquela época, a gente sabe que não era grandes coisas. Né? Então, quando ele fala mulher, que tenho eu contigo. Não era grandes coisas. Ué, era a mãe dele. Vocês foram começar a votar quando? Foi Não, isso aí é outra coisa. Não, pra você ter ideia. Você está falando que mulher naquela época não era. Não era. Todo Mas mundo... deixa eu terminar. Fazer filho sem uma mulher. Então, deixa eu terminar o pensamento. Mulher pra gente poder entender. Que tem eu contigo, quer dizer, está falando assim, que exaltando ela, falando que ela é uma mulher de destaque. Que não era toda mulher que entrava em público e falava o que ela falou, o vinho acabou. Isso. Entendeu? A gente pode ver nas obras de Alcione Peixoto, ela tem um livro que fala as mulheres do Evangelho, tem muita coisa boa lá. Que ela mostra mulheres assim fazendo grande diferença, Joana de Cusa, Madalena e tudo, né? Quebraram aqueles paradigmas da época que o machismo imperava, correto? Então Maria, Jesus, muito acho que ele está sendo mal educado com ela, não, ele está mostrando que ela era uma mulher de destaque, que era uma mulher que fazia diferença, tanto que na crucificação ela acompanhou ele até o final, não é isso? Então é nesse sentido aí, ainda não é chegada a minha hora. Né? Mas Jesus, aí, né? Como se diz, ele não queria ser, para ele fugir, para ele não entrar na falsa modéstia, né? Ele fala assim, mas ela vai e afirma, né? Que transforme a água, água e vinho. Traga, mais na frente vai falar para trazer os tonéis lá de água e ele vai. Tanto é que no capítulo 2, versículo 5, fala que a sua mãe disse aos serventes, né? Quer dizer, não foi um, era mais de um. Fazei tudo quanto ele vos disser. Né? Quer dizer, dando aquele comando, não um comando de escravizar, mas falando com eles que tudo que ele falasse, eles fizessem. Isso. Agora você pensa, quer dizer, então, o nosso corpo... O corpo humano é quantos por cento de água? 70%. 75% de água. Jesus transforma a água em vinho. Nós temos 75% de água. Então, essa transformação dentro de nós pode ser feita assim. Nós podemos transformar essa química, nós podemos ter essa modificação. Com certeza. Entendeu? O teste que foi feito lá no Japão com a água, pegaram um lote de água mineral pura, né? Da fonte, levou, tirou a foto dela microscópica, né? Da composição dela, viu as moléculas dela, né? Na sua forma natural, tirou uma parte daquela água, colocou numa garrafa e mandou, pôs palavras e mandou pessoas mentalizar palavras de baixo calão, hostilizando aquela água e tudo. E uma outra parte da água entregou para um monge zen budista e mandou ele abençoar, benzer a água, né? Purificar. Depois levou as duas lá, uma estava completamente deformada. O seu estado, a outra estava igual uma obra de arte. Aí, final, né, da pesquisa, se fazemos isso com a água, o que nós não fazemos um com os outros ou com nós mesmos se somos 75% água? Entendeu? Por exemplo,
O pessoal da nutrição fala que nós temos que pegar o alimento, quanto mais tempo mastigarmos, passarmos com ele na boca, melhor isso, e melhor vai ser a digestão. Né? Por quê? Mais absorção você tem. Isso, por quê? Porque as papilas gustativas, quando tem o contato com o alimento, o suco do alimento, manda para a hipófise, que é a glândula chefe, certo? Que é a primeira ministra, né? Manda lá, ela calcula o que você está absorvendo de alimentação, manda os neurotransmissores para o seu estômago, para criar o chamado quimo, né? O ácido A minha primeira necessário. ministra está criando só gordura. Então, aí manda lá e aí vai ser criado um suco gástrico combativo para você ter uma boa digestão, uma boa absorção, certo? Agora, tese minha agora. Você pega a água, bebe ela normal, né? Tá com sede. Agora você pega a água, bochecha, degusta a água igual você degusta um alimento. É outra coisa. As papilas gustativas vão fazer a mesma coisa. Só que elas vão constatar que ali é um líquido neutro que não tem a compatibilidade de um ácido para fazer aquela digestão. Porque isso aqui, né, não vai gastar um suco gástrico igual se eu estiver comendo um frango, um bife, certo? Então se ela foi magnetizada por Wagner, essa água aqui é de Wagner, aí Wagner pôs o pensamento dele ali, o sentimento dele e tudo, a hipófise vai ficar no vácuo. Esses enzimas que a papila gustativa mandou, vai saltar e vai ir para a pineal, que já são em nível de eletromagnéticos. Aí ela vai computar aquilo, decifrar, mandar para o hipocampo, que é o campo da memória, e o campo da memória, depois que eu relaxar, no outro dia, vai começar a surgir pensamentos daquilo que Wagner colocou na água. Você já ouviu falar quando você bebe no copo do outro, ou descobriu o seu segredo? Isso é antigo. Super antigo, super antigo. E isso já é comprovado com a física quântica. Entendeu? Então, fiz o teste. Uma colega nossa aí, Segredo. tava tendo umas alucinações, uma paranormalidade na casa dela. Então eu resolvi fazer um teste, mandei ela colocar. A mão na água. Não, colocar a mão não, colocar a água naquele ambiente que estava acontecendo, que ela viu o fenômeno, deixa por 3 dias, depois de 3 dias você me traz a água mineral fechada, tudo. Então, à noite, antes de eu dormir, eu peguei a água, degustei a água. Estou degustando, bem devagarzinho, gargarejando, as papilas gustativas e tudo. À noite, a experiência. Tive sonho com ela, com o filho, com o marido, com a amante, entendeu? Com o ex-amante que já tinha morrido, e aí eu vi todo o circo armado, contei para ela, expliquei para ela, mandei ela montar o quebra-cabeça, é isso mesmo. E aí a pessoa que ela viu, né, que já tinha passado lá, batia com o que eu tinha falado. E até a forma que ela morreu me foi trazido mentalmente e eu passei para ela. Com a simples garrafa, e você pode fazer, Wagner pode fazer, Lili, porque todos nós temos uma coisa em comum, glândula pineal, ela que faz isso tudo. Qualquer um pode. Você pegar o Evangelho de Marcos aqui, capítulo 11, versículo 23, fala isso a mesma coisa. Se tivesse fé e tudo aquilo que buscar, eu vos revelarei.
eu vos revelarei o seu próprio espírito, estando no estado de consciência acima desse estado ordinário que nós temos, que a revelação vem para todos nós podemos ajudar, nós podemos entender outra pessoa. É os créditos que o Miranda fala, né? Isso. Então é uma experiência quântica. Qualquer um pode fazer, isso não é privilégio meu não. Qualquer um pode fazer. Pode ter interferência? Pode. Eu falo, escolhi de livrar. Será que isso vai dar? Ela já está pondo uma interferência. Eu não vou... Já estou bloqueando. Já está bloqueando. Eu não quero, na verdade, eu não quero meu lá dentro. Eu sei que é verdade, mas eu não quero escutar essa verdade, ver essa verdade. Então, quer dizer, a grande transformação aqui que Jesus vai fazer é transformar água em vinho. Quer dizer, mostrando que nós temos essa capacidade de mudar tudo. Pensamento muda tudo. O que a física quântica fala? Nosso pensamento é que cria a nossa realidade. Com certeza. Não é isso? Se eu já levanto da cama nos cascos, meu dia vai ser no coice. Entendeu? Então ele não está falando aqui de um milagre. Naquela época ele falava de um milagre. Quem é leigo vai falar que é milagre. Hoje a física quântica está desbancando tudo. Não é milagre. A física quântica está mostrando que milagre realmente não existe. O que existe é um mecanismo quântico que ninguém entendia. Na época Jesus podia falar de física quântica, mas ele já sabia. Não, de maneira alguma. Isso aqui é física quântica. Não. O que é pura física quântica? Boda de Caná e física quântica? Tudo a ver. Esse casamento é um casamento íntimo que nós temos que fazer. Se eu vou casar com a fulana lá e não tiver casado intimamente, eu não separei o que Deus juntou. Se eu não separei o que Deus juntou, que é sentimento e razão, beleza. Aí, quer dizer, vocês vão casar. O padre devia falar assim, vocês vão casar? Eles falam, vão. Mas vocês já estão casados? Essa que é a grande pergunta. Não. Então, vocês não devem casar. Porque se a gente vai casar, não casado por dentro, acontece acidente com a maioria. Certo tempo, enquanto a ficha não caiu, não é isso? Você não tinha casado? Eu nunca tinha sido casado. Aí depois que eu que eu promovi esse meu casamento de sentimento e razão, com você mesmo, que eu tô levando, o meu casamento externo foi salvo. Entendeu? Teve também grande dignidade da minha companheira, porque ela relevou, ela pode ter sido, aqui na Terra, um grande milagre. Ela foi um grande milagre. Então, aquilo sim foi um milagre. Ela ter me aturado, e ter, como se diz, apostar todas as fichas. Então, quando você for fazer a bolsa de diamante, você vai ter que canonizá-la, não? Canonizá-la. Peraí, eu já fiz bolo de diamante? Não. Bolo de diamante é quanto? 75 anos. Não, bolo de que eu fiz? De prata. De prata. 25. Aí quando você chegar lá no diamante, vai canonizá-la santa. Vai chegar nos 75. Mais 50 anos? Eu acho que eu vou. 80, vamos ver. Isso é amor demais. Então vamos lá? Vamos lá. Aí no capítulo 2, versículo 6, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 algumedes. Então, o que é isso, algumedes? Deve ser tipo aqueles tonéis, né? Entendeu? Então, essa aqui é especial. Essa aqui, então, nós vamos ter que falar do manda brasa. Do nosso perispírito. Manda brasa. Não é isso? Nós vamos aqui ele está referindo aqui, 6. 6 aqui são 6 partes do perispírito que, para a gente sair dessa confusão aqui, nós temos que estar com eles conscientizados. Então, esses 6 alguns, as 6 partes do perispírito. Aí você vai citar o primeiro. Primeiro é o corpo físico. Primeiro é o corpo físico.
né? Eu posso pecar contra o Pai, contra o Filho, não posso pecar contra o Espírito Santo, que é o meu corpo. É isso que estão os princípios inteligentes que segundo a questão 25, eu vou ter que intelectualizar e não bestializar, como a maioria está fazendo. Bestializando. Certo? Quando a partir do momento que eu começo a intelectualizar o meu corpo físico, né, na moral, na boa, legal, sem atropelar ninguém, automaticamente o segundo corpo, que é o etéreo, é onde que está, é como se fosse a bateria do carro, onde que está a nossa carga de fluido vital para que possamos ter a vida nessa atual reencarnação aqui. Por exemplo, o Sr. Manel vai viver até 75 anos. Então a bateria dele, né, só vai fechar a placa aos 75 anos. Se ele resolver, né, dar um piripaque no carro lá, jogar o carro no abismo, certo? Tentando acabar com o carro, que não está gostando do carro dele, que é o corpo físico, a bateria sobrevive. Enquanto a carga dela não acabar, ele vai viver aqueles momentos terríveis. Igual André Luiz ficou 8 anos, né? No umbral lá, sofrendo, e tantos outros aí, porque mal baratou esse tempo ainda que tinha, gandaiou demais, fumou demais, bebeu demais, comeu errado demais, e tantas outras coisas erradas que faz. Então, quer dizer, se eu consigo vencer o primeiro, certo? Com esforço, eu já estou melhorando a minha segunda talha aqui. Já estou transformando ela. Porque quando eu morro, né, eu posso morrer ou desencarnar, depois que eu chegar à minha estadia. Se eu morro, eu desencarno com o meu ego. Agora, se eu chegar ao ponto nobre de desencarnar, eu morro para o meu ego. Parábola do mal rico. Parábola do mal rico, vocês estão lembrados? Não. E vivia um rico, que vivia de pompas e tudo. Morreu, chegou lá. E lá a mesa dele era muito farta. E as migalhas que caía, Lázaro ia lá e comia. Né? Quer dizer, a sacola de Lázaro chegou lá, pesou mais que a dele. isso, aí quando morre, o que acontece? Um vai para o seio de Abraão e o outro vai para o abismo, lá para as lamentações lá, né? Aí o rico lá, né? Quando está lá no abismo, lá no umbral, vê Lázaro nos braços de Abraão, né? De pai Abraão, que representa uma condição melhor, perispiriticamente falando, e pergunta: permita que Lázaro venha aqui, mole a ponta do dedo e me sacie a sede que eu sinto. Aí ele vai falar: entre nós e vós há um grande abismo que nos separa, não é isso? Então isso mostra as duas condições que nós podemos adentrar quando morrer. Eu sou o rico, o mal rico. Desencarnar, eu sou Lázaro. Entendeu? Nós sempre vamos ter duas opções. Mas como de Jesus não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, nós vamos ter que decidir. Certo? Uma coisa ou outra. Então, quer dizer, eu posso morrer ou posso desencarnar. A maioria morre. A maioria, quando morre, André Luiz morreu e desencarnou com o ego dele lá no umbral. Não é isso? Agora tem outros não, que desencarnam e morrem pro ego. Certo? E a maioria desses, nem livros para contar a história deles tem aí, viu? Porque eles já estão conscientizados. Já partiu muito tempo, já deu no pé. Já, estão dentro daquilo que Jesus nos ensinou lá em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Ao fazeres as boas obras, fazeis longe dos homens, para não ser tocar trombeta e tudo. Não deixe a sua mão esquerda saber o que faz a direita. Faça assim no oculto, onde só você e Deus possam ver. Então, quem desencarna está dentro desse parâmetro que Jesus falou. Quem morre está igual o jovem rico. Não é isso? Que é uma longa história, teve
ter outras reencarnações aí para desfazer aquela avareza, aquele apego excessivo com as riquezas que ele teve. E ele morreu rico e nós temos notícia que ele reencarnou mais rico ainda. Mas é Tá aqui no- a prova mais difícil. É a prova mais difícil. Então não quer dizer que Quanto mais você tem, mais a prova difícil. Isso não quer dizer que eu fui rico nessa, que eu vou reencarnar e vou ser pobre na outra, não. quer Eu dizer- posso voltar mais rico Mais rico ainda. ainda. Entendeu? E aí, Mas é a prova decisiva, que você vai ter chance de fazer bom uso isso. E aí, daquilo que você não fez na outra. a transformação do vinho segue aí. Agora Né? também você voltando mais rico também, é porque também você fez também Alguma coisa, né? por onde. Você Sim. pode ter extrapolado um pouquinho, mas também Isso. você não deixou de... Exatamente. Olha Bill Gates aí, ele deixou uma grande alavanca para a humanidade. Agora o livre-arbítrio da humanidade está fazendo o que quer aí. Você com- viu o que aquele ele do Facebook avançou, lá, né, na como é que chama internet. aquele do Facebook? E continua, né? Continua. O cara que criou o Facebook lá. Não sei. Não sei. Ele ontem estava lá no Papa. Ele é um americano. É americano. Menino novo. Menino novo. Tudo bem. Então ele está usando também Mas para fazer... Você pode ver tudo isso que ajudar os esses... refugiados. Você pode ver, por exemplo, o que Einstein fez foi uma grande descoberta, não foi criação. Não, descoberta. Ele descobriu a teoria da relatividade, que foi a base de quê? De um avanço tecnológico imenso. Mas também foi a base da bomba atômica que matou milhares de pessoas. Continua até hoje. Então, quer dizer, todas essas grandes transformações, elas podem ser para o bem ou para o mal. Então, Ela nunca vem só para o bem. a transformação que nós queremos falar aqui, ela está no divisor de água, que é o nosso livre-arbítrio. Se eu quiser, a partir de amanhã, ter uma vida bem melhor do que a que eu tenho hoje, vai depender de mim, não vai depender de Wagner, de vai depender de Manuel. você. Vai depender, o primeiro passo é meu. Deus. Isso, então, o terceiro corpo, né, a terceira talha é o astral, é onde nós estamos desenvolvendo, né, basicamente a nossa a transformação da mediunidade. É o grande campo, é onde que acontece todas as paranormalidades, é no campo astral, é no terceiro corpo que começa a acontecer esses grandes eventos aí. E é nele também que nós vamos trabalhar a intuição, certo? Que vai nos dar, como se diz, uma carta de alforria para começarmos a nos libertarmos desse apego excessivo à matéria. A quarta talha é a mente. O que é a mente? A mente é a fronteira entre o nosso, entre o ego, as coisas egóicas e o princípio do espírito, que vai ser o quinto. A quinta talha é o campo espiritual, já não é mais perispiritual, já está na quinta essência, já é o quinto, é a quinta essência. Está mais ou menos contextuado com a questão 76 do Livro dos Espíritos. Que definição podemos dar dos espíritos? Seres inteligentes da criação povoam o universo fora do mundo material. Fora do mundo material. Então quer dizer que tem um mundo que não é material. Certo? E é a sexta talha, que é o campo cósmico, que já está fora de qualquer matéria aqui. É o campo onde o Cristo atua. O quinto é onde que Jesus atuou. O sexto é onde que Cristo atuou. O sétimo é como eu fico com o Osho, que ele dá o nome, aqui não mostra, mas aqui só vai ter os 6, da morte suprema. Quer dizer, a morte suprema é aquela que você não tem vínculo nenhum mais aqui, e você tem livre acesso, certo? Aí, quando Wagner comete um milagre de querer algo com desinteresse pessoal, certo? Aí
Isso me dá ensejo para voltar aqui e virar uma grande noure, né? Como Pietro Baldi fala, né? As noures. Noures quer dizer ultrafania. Ultrafania quer dizer luz do além. Luz do além. Ultrafania. Então essa luz do além, um fóton, o fóton que vem do Sol vai na planta e faz a Fotossíntese. A luz que vem do além vem na nossa pineal e faz fotoplasma. Que é aquelas, igual Einstein. Você não viu aquele vídeo que o cara falando do sol? Isso, o que ele- o sol pode fazer? O Da benefício física do Sol. quântica, do benefício do sol. Mas aí, por exemplo, Einstein traz a teoria da relatividade, é igual ao MC2, né? De onde? Ultrafania. Vem, instala na pineal dele, ele vai, tá pensando, tá quebrando a cabeça, daí a pouco ele vai, relaxa, igual Arquimedes de Siracusa, né? Eureka. Opa! Igual MC2 ao quadrado. Hoje, se me perguntar, Nilo, qual que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? Você sabe, vai? Que é Deus. Muito bem, Lili. E qual que é a resposta? Você sabe, vai? Ser Hein? supremo. Ok? Calma, A pergunta você acertou. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Wagner me perguntar, Nilo, o que é Deus? Eu vou e falo, é igual ao MC2 ao quadrado. Acertou também. É 30% é 25, é 30. Isso aí. E Zé Felipe. Então Deus E para o mim, Zé Miranda fala, é a minha inteligência. Ele fala, Isso. é a minha inteligência. usado para mim, o bem. Tudo bem, pra mim. Não é isso? Eu uso ela. Então eu quer queria- dizer, Por bem ou por mal. essas 6 talhas aqui, ó. Essas 6 talhas representam essa transformação para a gente sair desse mafuá que nós estamos aqui. Ou lugar comum, né? Então quer dizer, esse aqui, gente, isso é para raciocinar. Isso não é para engolir Não. e falar amém, não. Isso é para pensar. Entendeu? Eu estou falando com base aqui do que nós estamos sendo inspirados, com o que o esforço de busca que a gente tem, de pesquisa e tudo, entendeu? Então, é uma faceta, pode ter outras. Certo? O que eu estou falando pode estar 100% errado, mas até que me prove o contrário, eu estou com essa base que eu estou passando aí. 7. Agora o 7 aqui, o versículo 7, ele também tem muita coisa aqui, viu, Nilo? Porque ele fala assim, disse-lhes Jesus, falou para Os os ajudantes, enchei d'água essas talhas, quer dizer, era mais de uma, então, e encheram-nas até cima. Quer dizer, então encheram, igual a gente fala hoje, até na boca, né? Encheram até na boca. na tampa. Até na tampa. Também tem um sentido aqui, esse... Mas é aquilo que Nilo falou, das 6 talhas, né? Que encheu é capacitou, deu... Por exemplo, a base da vida é o quê? Onde que a vida começou na Terra? Segundo a ciência. No fundo dos mares. No fundo do mar, na água. Você sabia que o líquido amniótico e o mar é a mesma coisa. O mar é um grande útero que nós temos. É o útero. Entendeu? Você pode ver que Eu não lembro, não. Eu não sei se... para nós espiritualistas, espíritas, né? O nosso batismo é na concepção. Fez a concepção lá do óvulo, o óvulo caiu no líquido amniótico, Acabou. nós estamos no batismo, Batismo. mergulho. Batismo Mergulho. quer dizer o quê? Mergulho. Nós somos batizados de fábrica. Nós já somos batizados de fábrica. Quem estiver batizando em igreja, em seita aí, já é redundância. Redundância. É Periférico, redundância, simbólico. entendeu? Com não todo acrescenta respeito, pode... Hoje é simbólico, hoje tudo é comercial. Tanto que eles falam que tem que passar pelas águas, né? A maioria tem que passar pelas águas. Então, quer dizer, encheram até em cima. Quer dizer, mostrando que o nosso potencial É grande.
é 100%. A gente não sabe usar. Só não usa quem não quer. Com certeza. Entendeu? Então o nosso potencial é grande. É grande e a transformação pode ser feita com qualquer um. Igual eu falei dessa experiência da água mineral, qualquer um pode fazer em casa. Não vai achar também que vai descobrir o segredo dos outros fazendo isso, não. Tem entidades que vão aí tesouras. É só vocês lerem a questão 540 do Livro dos Espíritos, aí vocês vão entender como é que eles interferem. Se você está indo por vaidade, por querer se vangloriar com isso, pode saber que vai ter decepção. Agora, se você faz no oculto, só você e Deus, você faz, descobre coisa, ajuda e ninguém fica sabendo. E ninguém precisa de saber. Não precisa saber. Não precisa. Entendeu? Senão não vai vir assim. O que faz uma aqui. Tanto é que é assim, né? Assim, ó, o que essa faz, essa tem que... Com certeza. Então vamos para 8? Vamos para 8. Capítulo 2, versículo 8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala e levá-lo. E levar, né? E aí o O mestre Sala é aquele que faz a cortesia de receber os convidados. Isso. E aí o mestre Sala, antes de servir, ele prova o vinho que vai ser servido para todo mundo, né? Uma questão até de padrão de qualidade, não é isso? Então ele é que vai fazer isso. Em muitas épocas também tinha o que provava para não ver se estava envenenado, né? Agora, na sua concepção aí, Nilo, nesse exato momento aí, essa transformação que houve aí, será que Jesus ele enfileirou os princípios inteligentes, ou os átomos do princípio inteligente da uva, através do seu pensamento, e lá foi direcionado para a água? Tabela periódica. O átomo, o último átomo lá, com 92 elétrons, é o átomo de urânio. Para ele ser urânio, ele começou aonde? Como o oxigênio. Um elétron e um próton. É um próton na hora. Não é isso? Então foi uma evolução. Evolução. Então por que não pode ser feito isso dentro da química? Para quem tem capacidade, para quem tem a ciência. Também pode. De transformar, pode. Criar o urânio em vez de você garimpar. Isso. Em vez de ir lá na mina de urânio pegar ele, você pode fabricar urânio. Me fez lembrar que na questão do 33 do Livro dos Espíritos, eu não lembro a pergunta que o Kardec fez, mas a espiritualidade falou assim, respondeu para Kardec: tudo está em tudo. Quer dizer, eles queriam dizer o seguinte: toda matéria, ela tem a antimatéria, e toda transformação que acontece é porque já está ali em estado de adormecência, esperando o momento de alguém do lado de fora manipular através do pensamento, que a mão é só a resposta do pensamento. Aí há a transformação, quer dizer, tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Então, quer dizer, mas também tem uma segunda tese, Isso. uma segunda teoria, tem que acrescentar. certo? Que, por exemplo, vocês já viram esses hipnólogos? Já. Tem uns hipnólogos Que que... faz assim. ou sugere Isso, ou com pêndulo. palavra, O pêndulo é pêndulo, para e ajudar tudo. o pêndulo. E tem pessoas que conseguem mesmo, tem a técnica, e hipnotiza o outro mesmo, hipnotiza. Aí pega uma cebola bem grande, entrega para ele, come essa maçã. Ele come aquela cebola sem pingar uma lágrima aí. Para ele é maçã. Come a maçã. Então, quer dizer, em tese, por que Jesus não podia ter hipnotizado? O mestre Sala. Quando E aquele... você bebeu água, acha que é mim. Por que não? Com certeza. É uma teoria, uma hipótese, uma conjectura. Mas dentro do campo da física quântica, eu fico com o primeiro lugar. Eu fico com essa grande transformação que ele tinha condição de fazer. Porque se ele fez o que fez dentro das narrações, as curas que ele fez,
Isso para ele aí é ser fichinha. Entendeu? E ali ele foi, né, como se diz, fazendo sua propaganda para que os fenômenos fosse o engodo, fosse a isca, para que o evangelho fosse de forma parabólica inserido como semente no inconsciente de cada um de nós. Com certeza. Agora no versículo 9, do capítulo 2, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, quer dizer, os serventes sabiam, que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Esse finalzinho aqui eu não entendi, não. Repete. Chamou o mestre Sala para esclarecer para ele. Nós vamos ver mais na frente que ele vai esclarecer para ele. Ele O chamou. esposo, escuta aqui, porque lá Ela ia explicar porque ele transformou o vinho. não. O mestre Sala chamou o esposo para perguntar por que se viu melhor vinho no final e não no início. No início. Porque o costume era, o bom vinho Cultura. tinha acabado o vinho. Aí Maria mandou fazer mais. Certo? Aham. Aí, como se diz, na época, O você serve o último bom, foi o melhor. o último você pode pôr qualquer um que já está todo mundo para lá de Bagdá, não é não? Não vai nem perceber. O servente sabia de onde tinha saído, mas o mestre Sala recebeu lá, Não sabia. Aí ele quis saber, porque ele provou e viu que era melhor do que o primeiro. Que ele tinha o dom da degustação ali, certo? Então ele chama o esposo, né? Agora, esse esposo aqui também, se você for olhar esse capítulo 9 aqui, ó, esse esposo aqui pode entrar no campo de uma metáfora, né? O mestre Sala. Quem que é o mestre Sala aí? O mestre Sala, ele pode ser, né, a nossa personalidade, correto? Aí, para mostrar a grande transformação, ele vai chamar o esposo, que é realmente o nosso eu sou, a nossa verdadeira identidade perispiritual e não física, para a grande transformação, para a conscientização, para mostrar que isso é possível, que nós podemos transformar essa nossa química diariamente. Vamos lá no 10? Porque isso aqui precisa fazer o contexto do 10, senão a gente não vai entender. O capítulo 2, versículo 10. E disse-lhe, explicando, todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior, relacionado ao vinho, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quer dizer, isso aí, quem faz esse comentário? O mestre Sala, né? O mestre Sala. Quer Perguntou dizer, para o esposo por que ele guardou o bom vinho para o final. isso, porque quando a gente, né, agora voltando no contexto você não estava aqui, nós falamos de sociologia, do casamento, não é isso? A gente namora, leva flor, leva bombom, e leva tudo e faz aquele presepada toda e tudo. E ela vai para o salão Depois de que beleza, casa fica mais e bonita tudo, para enganar. depois que casa e tudo, mal tá levando o prato fino, o prato fino e o carioquinha para casa. Já está de bom tamanho pela atual conjuntura, né? Mas o bombom da companhia não vem mais, não é isso? A poesia. Flor não vem mais, entendeu? Olha lá, você acha Então isso aí simboliza só o que é? A atenção, porque vai chegando um ponto que torna-se dois ilustres desconhecidos morando na mesma casa. Entendeu? Porque já se viu o bom vinho no final, que é só para pegar o ouro do bandido, não é isso? Um está entregando o ouro do bandido para o outro, a verdade é essa, certo? Estão lá com as suas... Aí depois... ainda dorme junto, né? E ainda dorme junto. Dá até nome de filme, né? Dormindo com o inimigo. Não é isso? Então, quer dizer, o bom vinho, quando é servido no final, você surpreende a pessoa. Você tem a grande renovação, que a maioria não faz. Não é isso? Aí nós já estamos falando de casamento mesmo, que é uma realidade social
que todos nós aqui passamos, vão passar, talvez passou Eu não vou lá. passar mais, não. Não fala dessa água no beberei, Não vou, se Deus quiser. Então mesmo, tá né? Vou mesmo, não quero não. Então, quer dizer, É só ir, não ir ao salão de beleza para ficar mais bonita que você não vai passar por isso. então o que que acontece? Você sabe que não. Aqui, é igual eu sempre falo com o Wagner. Se não amá-la, ela vai virar uma mala. Essa é boa. Eu já Se carreguei não minha amá-la, ela vira uma Quase 40 mala. anos. E ele também vira uma mala. Aquela mala. Quase 40 anos. É isso aí. Então vamos lá? Oh, posso falar da intuição? Pode. Agora eu olhei para você e lembrei da minha intuição. Você lembra aquela vez que eu falei que eu sonhei com as cobras? Uhum. Eu sonhei com a cobra de novo. Aí não é intuição. Não, mas ela me avisando. É inspiração. Escuta, e ela me avisando. Só que dessa vez eu estava matando a cobra. E a cobra fugindo. Aham. E ela me picou de novo, acredita? É a sua inspiração, seu inconsciente, Me preveniu. seu subconsciente aí, né, está te alertando, certo? Simbolicamente. E eu ia comentar com você isso hoje. E você- Eu pensei, não. não vou levar, não Não, é nem a sério. é tanta coisa que a gente passa no dia a dia de trabalho, ainda mais você que tem grandes responsabilidades em vários lugares. Então o inconsciente pega a coisa que o seu consciente não Não consegue codificar. assimilar. Então, à noite, o sonho, ele vem, né, saindo dessa repressão de forma simbólica para começar a te alertar dentro daquilo que você pode Eu dei uma, suportar. eu dei uma cordazinha Aham. e já... Mas a intuição, Lili, a intuição já é um campo outra coisa, muito mais transcendente, aquilo que eu te falei, a ultrafania, é a Mas você luz do falou da além. intuição aí, ele veio na minha cabeça. É a forma E a inspirativa. hora que eu estava lá em cima, Aham. aí fez e me comunicou. É. Não fala mais. É a forma inspirativa, sua Eu já pineal, estava prevenida do que estava... sua pineal é que capta tudo isso, depois manda para você como fonte de mensagem. É igual a caixa de mensagem do celular. Você vai recebendo mensagem, à noite você chega, abre, vai ver o que recebeu de Julgar o que é mensagem. bom, o que é fora, o que não é, o que Pronto. é. É isso aí. O versículo 11 do capítulo 2. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Então isso aí está mostrando, né, que é o primeiro impacto que Jesus dá dentro do Quando ele campo. mostrou que ele começou a fazer as É transformações. considerado o primeiro milagre Milagre. dele, né? E se ele não fizesse esses, entre aspas, aí, Milagre. milagres, o evangelho não estaria aqui hoje sendo apreciado Para por poder a nós. gente... A fenomenologia tinha que vir, né? Os chamados milagres, para a gente, né? A gente sempre gostou de si, quando na época... Mas ele veio de determinada época para cá, porque antes não tinha o que ele fez. Isso. Então quer dizer que naquela época a gente não precisava de saber o que ele fez. Não, porque não tinha campo de ciência para ele Não tinha passar. nada. A gente ainda... Como é que ele ia permitia. explicar? Como é que ele ia explicar um fenômeno quântico, né, naquela época? Não tinha condição. Então ele tinha que mandar semente para a gente hoje ver o que a física quântica prega, que o que Jesus falava é possível hoje. Está entendendo? Pela nossa pobreza de vocábulo, de conhecimento, de ciência, de filosofia, né? Religião, um monstro abafando todo mundo. Cada um querendo Ser o dono da né? verdade. Ser o dono da verdade. Né, para dominar uma outra religião, só se viu para isso até hoje. Para um querer ser um chefe. A verdadeira, não falo religião, é aquela que te instrui, né? Mas sem te levar a exagero. Você deixar seu ego. Não te transformar em Não te robô transformar também, em né? Robô. Se tiver alguma que fazer, você vai descobrir que ela não é religião. Não é. Não é religião. Por exemplo, o que Jesus tem em comum com o ateu?
Ele não tinha religião. E nem Deus também Não tem tinha religião. igreja. Não tinha nada disso que os aloprados das religiões têm aí. Ó. Essa loucura, né? Que é uma insanidade que a gente vê nas igrejas. É uma insanidade, não é nada de religiosidade. Não é nada de espiritualidade. É fuga, né? Eu acho que é fuga. Fuga, é futilidade, presunção, prepotência, religiosidade. Arrogância, não tem nada. Tudo. Então vamos lá? No 12. Não. Capítulo. No 12, versículo 12, capítulo 2. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então quer dizer. Desceu. Poxa, quer dizer, será que se desceu aí não tem um sentido assim? Aquele desceu de Cafarnaum, onde ele. Cafarnaum, Nito. Descer. É a cidade positiva ou negativa, Cafarnaum? É uma cidade boa? É onde Ele desceu a Cafarnaum. Então quer dizer, para Jesus. Baixou a frequência? Com certeza. Baixou a frequência. Isso aí. Ele tem que baixar a frequência. frequência. Por exemplo, se eu chego, se me pede para mim falar hoje numa igreja evangélica, eu vou poder usar a metodologia que nós estamos Não, de maneira alguma. Então eu vou ter que descer, não vou? vai. Aí eu vou ter que ir lá no jardim da infância, papai do céu jogou o raio no você, vai te amaldiçoar, você está entendendo? Então quer dizer, Cafarnaum, não é isso? Ele desce ao nível começa a descer no nível de Cafarnaum. Ele vai descendo a todas o nível delas, porque uma própria criança, né? Uma criança, você conversar com ela, você tem que ajoelhar, baixar. Não é isso? Você tem que olhar. Então, esse descer aí, as parábolas que ele vai levar em frente, né? As parábolas de uma forma. Nessa descida aí, ele encontra aquele que foi agredido lá, que passa. Não, isso aí já é mais na frente, a parábola do bom samaritano. Mas ele está descendo também. Mas nem ele que desce, não. Aí, Bom samaritano que está descendo. Ele está na hospedaria, esperando. Quem desce. Ele já está lá. E desceu e descia um homem de Jerusalém a Jericó. Quer dizer, você cai o seu nível espiritual do jeito que você quiser. E ali vem no caminho dele, né, os assaltantes deixaram ele quase morto. Aí passou um levita de um lado, viu, não era ninguém da tribo dele. O sacerdote não era ninguém do templo dele. Aí vinha um samaritano. Ele pôs um samaritano por quê? Porque o samaritano era tido como herético, porque não era judeu, não ia no templo de Jerusalém e tudo, né? Então ele já faz aquilo de ironia. Era mais uma técnica dele ensinar. Ironia, falar uma coisa e dizer outra. Isso que significa ironia. E aí o samaritano pega, deita vinho, põe atadura, põe na montaria dele e leva até nessa hospedaria, certo? E lá fala, toma aqui 2 denários e se gastar mais, quando eu voltar, eu vou ressarcir. O samaritano aí, ele representa o quê? Aquela pessoa que reencarnou, veio para expiar, resolveu fazer da expiação dele prova, provou que ele suportou a expiação, certo? Aí o que ele faz? Ele vai encarnar, certo? Aí ele já vai encarnar, com juízo já, e de forma no anonimato, certo? No anonimato, na surdina, ele vai fazer todos aqueles ensinamentos de Jesus, aí ele vai e terá, né, o livre acesso. Ele vai, já está com as 6 talhas dele purificadas. Cheia. Porque ele conscientizou cada uma. Antes de você desfazer dela, você tem que conscientizá-las. É igual o foguete quando vai subindo, ele vai perdendo pedaço, não vai? Para ele subir, tem que ir perdendo as cápsulas assim. No nosso caso, se a gente quiser subir
alcançar a espiritualidade, a gente tem que ir perdendo essas partes do perispírito aí, descartando elas, certo? Para ter essa ascensão verdadeira, mas sem atropelar, sem usufruir da boa vontade do outro. Você tem que ser um autoconsciente, o autorrealizador que o Humberto Roden fala. Autoconsciente, autorrealizador, autossuficiente e por aí. Esses autos que nós precisamos. Porque a maioria de nós está querendo escorar no outro. É mentira minha, Solano? Tem ali meu discípulo, meu aluno, isso, aquilo. Quer dizer, aquilo que Buda falou, seja a sua própria luz. Quer dizer, o que Buda quis dizer com ele? Larga do meu pé, vai seguir seu caminho. É isso que Buda falou, por gentileza, né? Seja sua própria luz, ande com suas próprias pernas. Você tem a capacidade, você tem tudo. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, nós vamos ver aqui mais na frente. Entendeu? Então quer dizer, aqui representa aqui a família dele, né? Aqui, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Discípulo quer dizer aquele que está procurando conhecer. Discípulo é isso. Está esforçando. Para poder adquirir conhecimento. Isso, não é aquele... Porque aluno, o próprio nome já fala, aluno, sem luz. Quer dizer que não é igual ao átomo, né? Não divisão. Então, aluno é não luz. Não tem luz nenhuma. Então, aqueles já são discípulos. Aquele que busca por si, já estão buscando por si. Jesus é considerado mestre. Mestre, sentido etimológico, aquele que aprende rápido. Não é professor, não. Mestre não é professor. Professor é outra coisa. Certo? Professor está ali entre discípulo e aluno. Certo? O discípulo já é aquele que ensina com a postura. O professor, ele ensina com a palavra. O discípulo ensina com a postura. Entendeu? Ele, igual aquilo que não sei quem que fala, a palavra ensina, mas a postura arrasta. Então vamos passar para o 13? Vamos. Já tem um título aí, né? Tem, Jesus purifica o templo. E todo mundo acha que é a igreja, que é a sinagoga. O templo. Nós vamos ver que esse templo aqui... Não é o... 4 paredes, né? Aí Não é o físico, não. Nós vamos ver que aí nós vamos ter que fazer o contexto desse templo aqui com a questão 25 do Livro dos Espíritos. Então, abre o leque aí, por causa do título. Questão 25 do Livro dos Espíritos. Por que tem o Espírito se unir à matéria? Resposta primordial, para intelectualizar a matéria. Mas tem uma outra opção. Se você não intelectuar, você vai bestializar a matéria. Pois é, mas aí é que tá. Quando você não intelectualiza, você fica down, né? Você vai ser responsável por aqueles princípios inteligentes que você bestializou. Se você intelectualizou de fato, você vai estar libertando-os e fazendo valer a porta estreita que Jesus falou. O que é a porta estreita? Porta estreita e salto quântico é a mesma coisa. O que é a porta larga? Se você não me pagar o dízimo, não pagar o dízimo para esse templo aqui, certo? Jesus não vai abençoar a sua vida, meu irmão. Se você não der a oferta, você não vai ser abençoado. De TNT, você não vai pro céu, não. A toalhinha abençoada. Tem que ser TNT. Com meu suor. É de TNT. Fronha, tem tudo. Vassoura, R$1.000 a vassoura. Para varrer as suas... Essa vassoura deve ser aquelas piaçavas de ouro. Entendeu? Então, quer dizer, nós vamos ver que esse templo aqui tem tudo a ver com o nosso corpo físico. Que Jesus quis dizer. Nós vamos ver aqui na frente, devagarzinho aqui. Vamos passar para o 13. Versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus
Aí, ó, subiu a Jerusalém, a frequência. Porque aí quer dizer, ele subiu de Jerusalém, Amém. já tinha gente que podia subir o nível. Subiu o nível e marretar, e ele marretava. Páscoa. Sabe o que significa a palavra Páscoa? Chocolate. Passagem. A Da saída. Páscoa. Vem lá dos... Tá vendo? Aí é que tá onde tá A palavra Aqui já Páscoa... falou, a Páscoa dos judeus. Então foram os judeus que... Porque os judeus, a ramificação dela é dos hebreus. Você não concorda comigo? Não, isso aí. Quem foi libertado do jugo do Egito? Os hebreus. Hebreu. Tá vendo? E como é que foi aquele ritual do primogênito? Foi a Páscoa, a passagem. Ele saindo do jugo e se libertando, passando para a Palestina, até a terra prometida. A Então, verdadeira Páscoa é essa aí, não é essa que a gente... passagem. Então tem todo aquele rito lá, Quer dizer com que o sangue do cordeiro. o coelhinho da Páscoa de chocolate é É outra Páscoa. comercialização, Isso aí já tem que perguntar para o Papa, né? Que o Papa deve ser especialista nisso, que ele mandou falar para a gente não reproduzir, parar de reproduzir igual o coelho. Então quem conhece de coelho é o Papa para mim. Então isso aí eu deixo por conta dele. Então quer dizer, a Páscoa para mim significa, né? O êxodo, né? O êxodo dos hebreus, a saída deles, daquele jugo ali. É isso? Na realidade é isso que é a Páscoa. Para a maioria A não maioria é. não. A maioria É chocolate, é É chocolate. chocolate, é coelhinho. É isso presentinho. aqui. Porque se a gente fosse levar no pé da letra, não era isso, não é isso. Não é. Então por isso que nós não levamos o pé da letra, a Páscoa para a gente tem outro sentido. Então está querendo mostrar que Jerusalém ainda, né, vivia sobre esses dogmas, essas coisas. Então ele vai e sobe a Jerusalém lá para, como se diz, opa, esse aqui já tem maturação intelectual para mim, porque aí com os fariseus, com os escribas, ele batia de frente, ele já pegava pesado com eles, entendeu? Ele não julgava tão leve igual ele julgava com os outros que procuravam ele. Vamos lá no 14? Vamos. Capítulo 2, versículo 14. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores de Quer dizer, no tempo era costume, né, para os rituais, para os dogmas lá, né, os doutores da lei davam orientação espiritual, entre aspas, para aquele que estava lá perturbado, e falava com ele, ó, tem que sacrificar para Jeová lá isso, aquilo, esse bicho, aquilo, e eles já tinham uma porcentagem que eles ganhavam com aqueles que vendiam os animais para serem sacrificados. Então tinha um comércio rolando ali, certo? Dentro do templo. Era a mesma coisa, muito parecido com esse TNT que você falou aí. Só que lá o enredo era outro, certo? Então vamos mais para frente para a gente entender isso aí. Versículo 15 do capítulo 2. E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo. Deve ser tipo um chicote, né? Uma chibata, né? Isso. E do templo, lançaram fora do templo também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores. Deve ser igual hoje, camelô, e derrubou as mesas. Então isso aqui eles falam, né? Eles juram que Jesus chegou metendo o pé em tudo. Não, mentira, nada. Chegou fazendo aquele... Jesus simplesmente era a forma dele ensinar, uma forma de retórica dele ensinar. O que ele fazia? Ele juntou uns caixotinhos, viu lá o que ele fazia e fez como se diz, uma dinâmica ali para os que acompanhavam ele. Entendeu? Fez um teatro, fez uma representação ali, uma enquete para eles ali, certo? Mostrando,
pôs os caixotinhos, isso aqui as bancas e tudo, isso aqui os bois, e foi chutando. Quer dizer, que a gente tinha que tirar esses dogmas. Nós não poderíamos mais ficar com esses dogmas enraigados, esses ritos, essas manguinhas. Essa palavra-chave, alienação. Isso. Alienação. Quando o objeto, ele me domina, eu sou alienado com o objeto. O objeto, ele tem que ser o meu escravo, não eu o escravo dele. Então, se eu pego essa garrafinha de água aqui e começo a falar que ela é meu amuleto da sorte, que ela é meu ídolo, que eu tenho que sair de casa, eu tenho que rezar os pés dela e tudo, quer dizer, eu estou ficando alienado. É isso? Estou ficando alienado. É uma fuga. Porque eu estou ali, ó. Essa garrafa ela é feita de quê? De átomos, não é? A base dela não é atômica? Segundo a doutrina dos espíritos, cada átomo tem um princípio inteligente e evolução. Então eu estou como se eu estivesse hipnotizando os átomos, os princípios inteligentes daqueles átomos ali, que eles são ídolos, eles acreditam e fica aquela recíproca. Eu fico alienado, eu fico preso, até magneticamente aquilo. Entendeu? Isso se torna um fato verdadeiro. Certo? Igual pessoas que morrem, né? E tinha na casa dele obras de arte fantásticas, está tão apegado com aquilo ali, se um sensitivo médico chega e põe a mão, ele capta toda o apego, a vontade. Tem médiuns que passam mal, chegam a desmaiar, porque pega a sensibilidade de um jeito tão apegado que aquele que morreu está ali ainda apegado aquele trem, achando que vai surrupiar e tudo, passa tanta energia ruim que o médium não está preparado também. Ele é chamado mediunidade de simetria. Ele toca, né? A gente toca, a gente sente. O cara na hora. Chico Xavier fazia isso. Chico Xavier, teve um tempo que ele punha a mão e falava: essa espada pertenceu ao rei fulano de tal época e tudo. Existiram médiuns com esse dom, com essa capacidade. Certo? Chama mediunidade de simetria. Certo? Então, quer dizer, nós podemos criar essa alienação que tem uma reciprocidade física, energética, magnética. Isso não vai ser só uma impressão psicológica, não. Tem um feedback físico nisso de apego. Os princípios inteligentes ali, eles creram que eles são o que eu idolatro neles. Ele tem poder sobre você. Isso, que aquela imagem ali é a imagem de fulano de tal, e eles estão magnetizados, intelectualizados, entre aspas, ali, né? Que eles são o ídolo para mim. E eu sou fã, sou fanático. Fanático, fantasia, vem tudo da mesma raiz, né? De fantasiar, de criar fantasma. Fantasma, vem tudo da mesma família, então eu estou assombrado. A paranormalidade, a paranormalidade, a chave para a paranormalidade chama-se medo. A partir do momento que eu sou medroso, que eu tenho medo, com certeza eu vou começar a me transformar num veículo de paranormalidade. Vou criando os clichês de medo que eu tenho, de mula sem cabeça, de saci, está tudo criando aquilo dentro daquela cultura. Chega uma entidade obsessora que tem algum acerto comigo, ela fala, tem medo de saci pererê, né? E o medo dele está criando aquela energia, quer dizer, ele vai ver saci pererê, vai ver mula sem cabeça, ele vai ver o diabo a quatro, porque está ali no clichê. O perispírito da entidade transforma no que ela quer. Transforma ou não transforma? É modelador plástico. É plástico. Então, vou fazer do meu perispírito o que eu quero. Um lobo, um elefante, o que eu quiser eu vou fazer para assustar Wagner. Porque eu sei que ele tem medo, os clichês dele estão lá. Tem medo, não? Medo de... não, isso aí eu já passei da infância. Então, vamos lá? Vamos lá, no versículo 16, capítulo 2.
E disse aos que vendiam pombos, explica, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Isso aí que serve hoje no século XXI para muitas pessoas. A própria igreja convencional, né? O pombo aqui, né? O pombo, vendiam pombo. Pombos é o que mais eles vendiam lá para sacrifício e tudo que tinha. É igual hoje, né? Essa praga urbana que tem aí. Então, quer dizer, usavam isso, né? Para comprar a fé do outro. Era uma forma de canalizar a alienação do outro, a alopração. A simbologia do pombo branco é a paz. Então vendia para sacrificar, para poder comprar a paz. Libertação. Tinha toda uma simbologia, entendeu? Então, quer dizer, hoje, estudando a física quântica, a gente vê que tem um fundo de verdade. O voodoo, pega o bonequinho lá, eu ponho um cabelo, eu ponho um fio de cabelo de Wagner lá dentro, começa a cutucar o voodoo lá para fazer maldade com o Wagner. E isso, segundo a física quântica, é a maior realidade que existe. Se ele estiver na mesma sintonia, se você subir para Jerusalém, se estiver na mesma frequência, se você descer para Cafarnaum, vai ser cutucado lá, vai ser atingido quanticamente, de fato. Mas por quê? Porque ele ainda também está no mesmo nível dele, entendeu? De dogmatismo, de ritos, dessas coisas primárias ainda que nós vivemos, entendeu? Que ainda somos apegados à matéria, correto? Então isso tudo é fato, certo? Isso tudo é uma realidade. Você cria a sua realidade. Bem ou mal, você cria. Com certeza. E no versículo 17, bacana desse 17, no capítulo 2, diz assim, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, os seus discípulos, o zelo da tua casa me devorará. Olha que coisa paradoxal isso aqui. São os versículos mais paradoxais. Os discípulos eram os que acompanhavam ele. Mas eles eram os que ensinavam também, né? Não, eles já estavam começando a poder ensinar. Entendeu? Eles ainda estavam como se estivessem estagiando com Jesus. Eram residentes. Era o mestre, né? Jesus era um médico, eles eram ainda residentes. Ainda estavam. O zelo da tua casa me devorará. O zelo da sua casa. Esse zelo aqui, essa questão, está falando do excesso. Do excesso. Aquela pessoa que é apegada, aqui, ó, que nós podemos colocar aqui, ó, também, narcisismo. O que tem a mania de perfeccionismo. Pois é, mas aí ele está condenando quem aí? Os discípulos perfeccionismo. É o perfeccionismo. Narcisismo ou perfeccionismo. Mas esse zelo aí dentro aí é de quem? O zelo é o excesso. Excesso. Sua casa, o seu corpo. Aquela pessoa introspecta, aquela pessoa casa que só vê a casa ele. mental. Que só vê ele. O excesso do zelo. O excesso de você. Entendeu? Então, quer dizer, o excesso de você vai te devorar. A lenda de Narciso foi apregoado que se ele o visse no espelho, de tão bonito que era, né, ele iria se perder em si. Aí foi os mestres lá falaram com o pai de Narciso. Aí o que o pai de Narciso, o rei, falou? Então vamos tirar todos os espelhos da minha casa. E tirou. Aí Narciso um dia queria caçar. Era doido por caça. Aí ele falou, não vai ter espelho mesmo. Mandou os acompanhantes com ele e tudo, tal. Aí tinha uma ninfa chamada Eco, que vivia, foi dada a ela a incumbência de cuidar da natureza pelos deuses, chamava Eco, por isso que tem a palavra ecologia hoje. Eco, ela traiu, era mulher de Zeus,
não deu a informação que Zeus estava traindo Hera, e Hera foi e amaldiçoou ela, que tudo que ela falasse ia ecoar. Então, ela encontrou com a Narciso, achou Narciso muito bonito, mas tudo que ela falava, Narciso falava, tornava-se repetitivo, ela repetia. Igual. Aí ela foi e ficou muito triste que Narciso desprezou ela, foi para dentro de uma caverna. Por isso que dentro da caverna tem eco, viu, gente? A explicação do eco da caverna é que a ninfa eco está lá dentro da caverna, lá repetindo o que você fala. Você fala dentro da caverna, né? Ô Wagner, Wagner, Wagner. Então, ela foi para dentro dessa caverna. Só que Narciso caçando, ela atraiu um corça para a beira da caverna, e tinha uma poça muito grande de água cristalina. Quando Narciso chegou, a corça entrou para dentro, Narciso deparou com a poça de água cristalina, ele viu a sua beleza e se perdeu em si. Né? Então, o narcisismo dentro da psicologia, né, é o excesso de você mesmo. É você, é só você, entendeu? Então, eu. Me devorará. O meu narcisismo vai me devorar. Vamos para o 18? Vamos para o 18, capítulo 2, versículo 18. E responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe, que sinal nos mostra para fazer isto? Perguntou. Responderam os judeus, aqui já é os judeus. Disseram-lhe, que sinal nos mostra para fazeres isso? O zelo? Aqui ele está falando Que sinal que dá? do contexto geral aqui, ó, os ensinamentos gerais. Ele quer saber de Jesus que sinal nos mostra para fazer isso, quer dizer, qual a autoridade que ele tinha para fazer isso. Fazer isso, para poder Certo? mostrar Para o mostrar exército. isso. E aí podemos passar para o 19? Pode, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Quer dizer, ele já fez uma profecia aí para o final dele, né? Ele é crucificado e no 3º dia ele subiu o céu. ressurge, não é isso? Quer dizer, ele mostrava a capacidade dele, né, o que Em 3 dias ele se ergue, mas Jesus não é o corpo físico dele que se ergue. Isso. É a entidade dele que se materializa através do ectoplasma daquele meio que ele tinha ali. Certo? É uma materialização durante 40 dias que ficou aqui na Terra. O Espiritismo, né, fala sobre a materialização dos espíritos. Um espírito não se materializa, um espírito faz materializar. Um espírito não pode se materializar, porque o espírito e matéria são duas coisas completamente diferentes. Jesus explicou isso muito bem para Nicodemos. Kardec, na questão 37 do Livro dos Espíritos, fala que existem 2 elementos gerais no universo, espírito, matéria, e Deus está acima de tudo isso. É isso? Quer dizer, a fonte de tudo isso. Então, quer dizer, aqui ele fala a mesma coisa, certo? Ele já prevê o seu final aqui. No versículo 20, capítulo 2, versículo 20, disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Então, só você ver, ele subiu a Jerusalém, está falando com os judeus, que eram os doutores da lei, entendeu? Falando com eles de coisas fora do conhecimento ali da época dele, e eles estavam achando que era o tempo de pedra mesmo. Pedra. Não era. E não era, era o tempo Sagrado dele. É o templo do Divino Espírito Santo, que é o nosso corpo. A única igreja que existe para você é o seu corpo. Né? Com respeito às capelinhas, às igrejas, os templos aí. Tanto é que no versículo 21 do capítulo 2, João, mas ele falava do templo do seu corpo. Aí pronto. Tá bom. Aí ele nem usou metáfora. Não, já foi o objetivo. Aqui ele já mostrou que ele falava do corpo. Templo do seu corpo.
E ali ele podia falar, era gente que tinha intelectualidade. Agora também pode levar aqui também o corpo aqui, como também corpo doutrinário, né? Pode também. Corpo doutrinário, entra aqui também. Ele está tentando ensinar, doutrinar O corpo doutrinário que você quer falar quer dizer a filosofia de ensinamento dele. É isso, exatamente. Que ele, isso. quando ele fala, ele falou no sentido de não levantar um templo de pedra, né? Um templo físico, materializado, mas um corpo do ensinamento filosófico do que ele estava atrás, do que ele estava naquele exato momento ali no mundo. Isso, porque trazendo igreja- para a humanidade. do que ele veio ensinar. Isso. Isso. Porque a igreja naquela época, a etimologia da palavra igreja quer dizer comunidade, comum acordo. Não é esse templo de pedra. Igreja, a palavra igreja quer dizer comunidade. Não quer dizer um templo de pedra, não. Dá outro sentido, comunidade dá outro sentido. Né? Vamos lá? E versículo 22, quando, pois, ressuscitou dos mortos, tá vendo? Né? Os seus discípulos lembraram-se de que de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Aqui já está antecipado por João, né? Antecipado. Não pela época. Não, por João. Entendeu? Por João aqui que está antecipado. Pois ressuscitou, né, dos mortos. Foi o que você falou aí. Ele ressurge, né? Porque a ressurreição Naquela época, né? Tinha dois sentidos: ressurgir da carne e ressurgir do espírito. Ressurgir da carne, você reencarnou. Ressurgir do espírito, me conscientizei no plano perispiritual. Ressurgir espiritualmente é você ter consciência lá do outro lado. André Luiz, ele tem a ressurreição dele espiritual, entre aspas, quando ele é resgatado por Clarencio. Clarencio, né? Clarencio. Ali ele tem a sua ressurreição. Ele conscientiza que ele está num outro plano. Certo? Quando eu estou com 7 anos de vida, eu já estou completo ressurgindo na carne. A reencarnação está completa. Tá? Vamos lá na 20. Agora é na 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então, quer dizer, isso aqui, esse 23, em resumir mais uma vez o último capítulo aqui do Evangelho de João, onde ele fala, se fosse colocar em livros tudo que Jesus fez e falou, não caberia de livros na terra. Com certeza. Então, isso aqui vocês podem ver que é uma síntese. Né? E estando em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Quer dizer, ele fez muita coisa ali, além de transformar água em vinho. Ele deve ter curado coxo, cego, manco, doido, acelerar. Tudo que estava ali, ele deve ter feito ali um circo ali para o pessoal. E outra coisa bacana, né? Ele não ficou em Jerusalém, ele só ficou ali no período da festa e cascou fora. Porque sabia que na Páscoa, né, pelos rituais, pela tradição, estaria muita gente para ele começar a fazer a merchan dele lá. Entendeu? A fenomenologia era fundamental. O pessoal gosta de circo. Gosta de fenômeno. A doutrina dos espíritos estaria aqui hoje se não tivesse as mesas levantando, fazendo aquela bagunça? Não. Senão ninguém ia dar bola. Dá bola. Foi só o quê? A isca. Circo, a isca. Foi o engodo. Foi uma estratégia usada, sempre é usada. Você pode ver, por exemplo, a história de Joana d'Arc. Gente, é uma das maiores obsessões que pode ter, falando que ela era inspirada por Deus, defendendo a França, promovendo uma guerra. Isso eu tive que ler e escutar de Pietro Baldi. Muito bom, Pietro Baldi, muito bom, mas nessa forma dele exaltar Joana d'Arc como
um canal para as nouras, para mim, no meu, na minha, no meu pequeno... Você está pregando alguma coisa. Ué, se ela canalizou as nouras para promover, defender a França numa guerra, estratégia de bélica, não foi nouras, não foi ultrafania. Ela foi inspirada por entidades baixas. Ué, que entidade que vai te superior, que vai te Jogar no buraco. intuir para você ir para a guerra, para você, porque a França é mais bonita do que a Inglaterra? Não. Isso é questão de raciocínio, tem raciocínio. Então, quer dizer, a gente não pode, fulano de tal é 100%. Não, tem suas falhas. Para mim, que eu estou estudando ele, eu estou vendo que ele também tem a dele. Ele também, Com certeza. se ele fosse bom mesmo, ele nem aquele entrava. Para começar. Com certeza. Se Jesus fosse 100% também, viu, gente? Tinha entrado aqui não, viu? Versículo... Com todo respeito. Aí, tá? Capítulo 2, versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Aqui eu entendo como eu estava se referindo aos judeus. Porque a todos conhecia. Quer dizer, já sabia. Da fama, né? Leu o perispírito de cada um. Bingo, ele já via a aura. Perfeitamente. Antes dele chegar lá, ele já tinha. Já via lá o... Ele tinha acesso ao arquivo secreto de todo mundo ali. Esse negócio que eu falei sobre a água, ele fazia no ar. Eu fiz a experiência com a água. Ele já vivenciava isso com o ar. O tanto de molécula de ar que nós estamos mandando. Molécula de ar tem átomo? Molécula de ar tem átomo? Já falou molécula. Molécula é feita de alguma coisa. Bingo. Né? Tem que ter. Tem que ter. Então, se uma molécula de ar está interagindo entre nós dois aqui, a glândula pineal está captando o magnetismo dela e decodificando. Aí, quando eu chego em casa, eu dou uma relaxada, ela apareceu, gente. Aquele oi de Wagner, assim, meio atravessado para mim. Tem um trem de errado. Ele não foi muito com a minha cara. Assim, ele não foi muito... Aquele oi de Wagner está assim, acaba com isso aí que nós não podemos dormir. Não, meu olho aqui é de Shiva, é o terceiro olho. Lince. Olhos de lince. Nossa Senhora, vamos dormir. Não. Falar nisso, nós estamos precisando de reler, não sei se você já leu. Se o senhor não leu, eu recomendo. Pierre vai, o corpo fala. Pierre vai. Você tem? Você viu, Nilo? Você tem esse? Depois que você ficou coxo, que você foi ler ele, né? Não. Tem um livro. O corpo, ele mostra, a nossa biofísica fala tudo. Tudo. Essa posição de Wagner, ele está dizendo. Estou querendo estudar. Você pode ver aqui, ó. Tá, ele está querendo. Eu quero estudar. Eu quero... Quero conhecimento. Isso aqui é um banquete, Você pode ver aquela pessoa que você está falando assim, ó, ela está assim, ó, não vou engolir isso de jeito nenhum. Estou dando um exemplo. E o Pierre vai, mostra e prova isso. Livro é bom. Quando eu pôr o pé aqui em cima assim, eu tô... Mas Eu tem tô que no ver. pé, né? Não, ainda tem. Tem, tudo tem uma leitura, se é o esquerdo ou o direito, se é o meu lado racional, se é o meu lado Então, que vamos está lá. precisando de apoio e tudo. Fechando. Agora a última. Versículo 25 do capítulo 2, fechando o capítulo 2. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Muito bonito isso aqui. Nossa, esse aqui fechou com chave de ouro. Aqui tem dois homens. Aqui tem dois homens. Olha lá o que você viu. Ó. O primeiro homem é a razão plena de Jesus. A razão plena de Jesus. O segundo homem aqui, ó, é o ego. É o ego petrificado do homem. Então aqui, ó. Já E estava. não necessitava de que alguém testificasse do homem. Testificasse do Que era homem. de Jesus, né? Porque o que ele falava era incontestável. Mas o outro Ele aí falava- embaixo já é o ego. Já é o outro comum. Porque Petrificado, que já estava dominado. Dominou. nós estamos
naquela coisa sisuda, eu sou o dono da razão, eu sou o dono da verdade, eu que estou certo. Posso, eu sei. Entendeu? O egocentrismo. Esse segundo aqui é o egocentrismo. O primeiro é o que Humberto Roden fala, né? O ego pleno, o ego da plenitude, o ego que já está ligado direto com a sua consciência e não está preso às armadilhas, aos apegos, às confinações humanas. Maravilha. As considerações? Bem, então, é isso e tem muito mais aí. Nós demos apenas uma pincelada nessas 2 horas. Agradecemos a todos que estão presentes, a todos que futuramente, de forma fortuita ou de forma inspirativa, vai estar escutando isso na internet ou onde quer que sejam nos confins do universo, porque não está gravado só aqui, não vai estar só gravado na internet, já está no plano perispirítico, está viajando aí essas nossas ideias, tentando ajudar e a melhorar o nosso convívio, os nossos conflitos, é isso, para que, quem sabe, amanhã a gente possa estar bem mais tranquilo.